Boa tarde, meus amigos e paroquianos do Facebook, do Instagram. Queria fazer esse vídeo para iniciar com você mais uma formação católica, aproveitando alguns ganchos de assuntos que circulam na mídia e também depois com a programação sobre outros assuntos. Mas hoje um pequeno vídeo curto acerca da polêmica que a ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro falou, uma polêmica que ela criou lá, e dos pseudo-intelectuais que acham que sabem muito e que há uma dicotomia entre a ciência e a fé, de que, de certa forma, as duas não podem andar juntas, de quem está certo ou quem está errado, a Bíblia ou a ciência estão erradas, quem das duas está errado. Então essa polêmica é inútil, essas bobagens, não é de hoje que se colocam quem está certo, a Bíblia ou a ciência. Vamos explicar nesse vídeo que não existe essa dicotomia entre fé e ciência. Cada um cuida de uma parte. Então não é uma contra a outra, mas uma dá conta de uma parte da verdade, outra dá conta da outra parte da verdade. Então saiu esses dias essa discussão, essa polêmica aí, depois que essa ministra, que é protestante, e diga-se de passagem, protestante tem uma visão fundamentalista da Bíblia, e nós não podemos ter essa visão fundamentalista, segundo a qual você interpreta tudo ao pé da letra. E a Bíblia não é para ser interpretada ao pé da letra. Muito bem. Então a ministra lá falou, de grosso modo, que precisaria tirar das escolas o ensino sobre o evolucionismo. Muito bem. Segundo o qual o homem vem lá do macaco e tal, então estaria contra a Bíblia. A ministra falou uma besteira e os pseudo-intelectuais outra besteira. Esse é o problema desse povo de não conhecer a Bíblia, não saber a que propósito a Bíblia se presta. Então, para começo de conversa, a Bíblia não tem compromisso de ensinar como as coisas foram feitas. A primeira coisa é essa. Então, a Bíblia nunca quis dizer como foi que o mundo foi criado, o homem foi criado. Não. O papel da Bíblia é mostrar quem criou. Então, a gente tira o como para colocar quem. Quem criou, a Bíblia diz que foi Deus e foi. Mas como criou, a ciência diga. Então, são duas etapas. A Bíblia dá conta de dizer quem foi, e a ciência dá conta de dizer como foi. Isso é a verdade. De maneira que quando a ciência nos ensina que foi pelo evolucionismo, absolutamente vai estar contra a Bíblia não. Mas na Bíblia diz que o homem veio do barro e coisa e tal. Entendamos que na Bíblia existem gêneros literários. E como naquela época que foi escrita a Bíblia, diga-se de passagem, a Bíblia foi escrita no período de 1100 anos, por aí, para se contar uma história, teria que fazê-lo de forma bastante sucinta. Não era no papel que escrevia, era em tablets de barro. Depois foi que veio o pergaminho, depois foi que veio o papiro, etc. Então, os ensinamentos religiosos tinham que caber na roupagem de uma história. De maneira que a narração da criação do homem vem na roupagem de uma história de forma poética. Dizer que o homem veio do barro é dizer de forma poética, primeiramente. E, claro, naquela época não existia uma forma de escrever para explicar, nem também os hagiógrafos, os autores da Bíblia, eles tinham esse conhecimento que depois a ciência vai mostrar, Então a gente tem que respeitar a época em que foi escrito, da forma que foi escrito. E
principalmente dizer que nunca foi o objetivo da Bíblia mostrar ou dizer quem foi que criou o mundo. E, aliás, como foi criado o mundo e o homem. Isso quem diz é a ciência. Né? Hoje, justamente por conta desse estudo histórico-crítico da Bíblia, é que a igreja vai justamente acolher o ensinamento da ciência, mas sempre colocando esse limite no sentido de cada um diz dar conta de uma etapa da verdade. A Bíblia se compromete, e é seu papel, dizer quem foi, quem está por trás do evolucionismo. Deus. Afirmando que é Deus que está por trás do evolucionismo, o evolucionismo é verdade. Então a igreja, a Bíblia, nunca teve dificuldade de aceitar o evolucionismo, desde que aceite que tudo começou com Deus. Foi Deus que deu o pontapé inicial para que o homem fosse criado da forma como o evolucionismo fala. Então não existe essa polêmica entre fé e ciência. Fico triste muitas vezes que alguns professores que acham que conhecem a verdade, que têm conhecimento, vão desconstruir toda a fé que a criança, que o adolescente adquiriu pela catequese, pela família, pelos pais, colocando dicotomia entre fé e ciência. Né? Esse tipo de professor deveria estudar melhor a Bíblia, conhecer qual é o objetivo da Bíblia, qual é a intenção da Sagrada Escritura, que é passar uma mensagem religiosa. Não é ensinar de forma científica. Ela tem compromisso de dizer o como das coisas, mas dizer quem. Então, nesse vídeo assim curtinho, você não se preocupe com essas bobagens que esse pessoal fala, porque tanto os protestantes quanto esses pseudo-intelectuais, os dois falam bobagem. Um não conhece as coisas, aliás, nenhum dos dois, né? Nem protestante conhece porque ele tem uma visão fundamentalista, e nem esses pseudo-intelectuais conhecem toda a estrutura literária da Bíblia. Aí vão falar besteira. Falam bobagem na escola, na universidade, e os protestantes falam bobagem também porque vão colocar a Bíblia contra a ciência. Pura bobagem, falta de conhecimento e falta de fé por parte dos protestantes, falta de conhecimento por parte desses pseudo-intelectuais. Muito bem, era isso que eu queria falar nesse vídeo, mas nós voltaremos com outros vídeos apresentando a nossa fé. Um grande abraço e até a próxima.